galerinha, beleza pura? Olha eu aqui de novo com aquelas dicas espertas do nosso metabolismo energético. Beleza? Hoje na nossa aula nós temos respiração celular. Para que a gente não possa confundir, nós temos a respiração celular e a respiração sistêmica. A respiração sistêmica é o processo pelo qual você inala oxigênio e libera gás carbônico. Claro que ele é fundamental também na respiração celular, mas quando a gente fala restritamente em respiração celular, nós falamos em oxidação de nutrientes, mais especificamente a glicose, pelo qual nós vamos ter como produto final a síntese de energia, oxigênio sendo liberado para a atmosfera e também água no seu estágio de vapor. Mas é interessante que a gente, antes de entrar aqui no processo em si, nós possamos ter ciência de que é uma série de reações químicas que ocorrem nesse processo. Aqui eu destaquei de uma forma bem mais simples, bem mais simplificada, para que seja uma forma bem compreensiva para cada um de vocês. Beleza? Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre respiração celular. Lembre-se que quando nós falamos que na respiração celular nós temos a oxidação da glicose com a finalidade de sintetizar energia. E essa respiração celular ela ocorre em 3 etapas. Nós temos a glicólise, nós temos o ciclo de Krebs e temos a cadeia respiratória, também chamada de cadeia transportadora de elétrons. Então nós vamos iniciar nossa respiração celular falando sobre o arcabouço, geral. Então nós temos lá a glicose, que é exatamente o nutriente, o carboidrato, o açúcar, que vai ser oxidado, aquela nossa fórmula estrutural C6H12O6. Ele vai passar por uma série de oxidação, ou seja, na nossa primeira etapa, chamada de glicólise, nós temos a quebra da glicose em outros subprodutos. Nessa quebra, é interessante para que eu possa entender, para que todo o processo de quebra da glicose ou que possa ocorrer, é necessário que eu tenha energia. Então nós temos uma condição inicial de se pedir ATP emprestado a nível celular para depois se devolver. Por isso que nós falamos que na primeira etapa nós temos uma produção total de 4 ATPs mais um saldo de 2 ATPs. Por quê? Porque a célula produz 4 para posteriormente devolver 2. Então eu tenho um saldo de 2 ATPs. Então já na primeira etapa, chamada de glicólise, nós temos a produção de 4 ATPs e um saldo de 2 ATPs. Beleza? Nessa primeira etapa, nós temos a oxidação da glicose sendo transformada em ácido pirúvico ou piruvato, dentro de uma série de oxidações. Então nós temos a oxidação da glicose em ácido pirúvico, depois a oxidação do ácido pirúvico e formação dos grupos acetil, como o grupo acetil-CoA. Beleza, mas vamos para as características da primeira fase, da primeira etapa chamada de glicólise. Na primeira etapa, é interessante que eu note que é uma fase anaeróbia, o que significa dizer que ocorre na ausência do oxigênio. Então nós não temos a participação do oxigênio. O oxigênio vai aparecer nas demais etapas, que são as fases aeróbicas. Mas na primeira etapa é uma fase anaeróbica. Outra característica importante, ocorrência. Onde vai ocorrer a primeira etapa ou glicólise? Ela ocorre no citoplasma da célula, no hialoplasma ou citossol. Então isso significa que a primeira etapa ela ocorre fora da estrutura primordial na síntese energética, que é exatamente as mitocôndrias. Beleza, então nós temos a oxidação da glicose em ácido pirúvico, oxidação do ácido pirúvico em ácido acetil. No caso, o ácido acetil vai se juntar com uma coenzima, chamada de coenzima A. Para que não fique um nome muito extenso, ácido acetil coenzima A, nós vamos falar uma abreviação chamada de acetil-CoA. E aí nós entramos na segunda etapa. Na segunda etapa chamada de ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs são processos de oxidação e redução desses compostos que foram originados aqui na primeira etapa com uma forma primordial, liberar hidrogênios. Lembre-se que tanto na fermentação quanto também na respiração, ou seja, no metabolismo energético, nós temos aceptores de hidrogênio. Os aceptores de hidrogênio são chamados de NADs e FADs. É uma abreviação de nicotinamida, adenina dinucleotídeo, o NAD,
e flavina, adenina, dinucleotídeo, o FAD. Esses aceptores, eles vão carregar, eles vão capturar os hidrogênios que são liberados gradativamente ao longo da oxidação, ao longo das cadeias que forem surgindo, né, de cada etapa da respiração celular. Então, nós temos na oxidação do acetil dentro do ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico. Então, nós temos a oxidação e conforme ele vai sendo oxidado, produtos são liberados, como gás carbônico, o processo de descarboxilação, síntese de ATPs, os aceptores sendo formados, NADs e FADs. Numa série de oxidação e redução que ocorre no ciclo de Krebs, características do ciclo de Krebs, nós temos ocorrência, aí sim, nós já estamos no interior da mitocôndria. Ele ocorre na matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria, que é um mecanismo, em geral, chamado de mecanismo bioquímico do ácido acético, ou ciclo do ácido cítrico. Ok, quais são então os produtos finais dessa etapa? Nós vamos ter uma série de NADs e FADs que foram fabricados, não só na glicólise, como também no ciclo de Krebs. E todos vão ser fundamentais, que vão ser transferidos para a última etapa. Etapa essa é chamada de cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Essa etapa é a parte final na síntese do ATP, onde vai ocorrer a síntese do ATP. E aí nós vamos entrar agora, aonde? Cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Vamos lá! Beleza, então vamos lá, continuando a nossa cadeia respiratória. Então, a terceira etapa da respiração celular. Produtos agora que vão ser finalizados na síntese de energia, na síntese de ATP. Então, olha lá, cadeia respiratória, terceira etapa. Lembrando que na cadeia respiratória nós vamos ter uma cadeia gradativamente, que vai ocorrer gradativamente a quebra dos NADs e dos FADs, liberando os hidrogênios e liberando os elétrons que estão presentes nesses componentes. Com qual finalidade? Canalizar todos esses elétrons para a união da molécula de ADP mais PI, ou seja, a união da adenosina difosfato com mais um fosfato, adenosina trifosfato. Essa ligação que é a ligação mais energética, a terceira ligação. Beleza, mas nesse processo de oxidação e liberação de elétrons na formação do ATP como produto final, adenosina trifosfato, nós temos gradativamente os elétrons sendo liberados e os hidrogênios sendo liberados também. Aí aparece o aceptor final de hidrogênio, que é quem? O oxigênio, produzindo no final da cadeia respiratória água. Olha aí, a água, o oxigênio se unindo com o hidrogênio, formando moléculas de água. Então nós falamos que o oxigênio é o aceptor final de hidrogênios no final da cadeia respiratória. Beleza! Logo, na liberação desses elétrons, que eles são canalizados, essa união do ADP mais o PI, nós chamamos de uma etapa chamada de fosforilação oxidativa. O que é fosforilar? Adicionar fosfato. Então, óbvio, eu tenho uma molécula de ADP, vou juntar com mais um fosfato inorgânico, então eu estou adicionando o fosfato. Então, daí o nome fosforilação oxidativa. Nessa fosforilação, nós temos a sua ocorrência nas cristas mitocondriais. Lembre-se que lá na segunda etapa, no ciclo de Krebs, nós temos ele ocorrendo na matriz mitocondrial. E aqui a fosforilação oxidativa ocorre nas cristas mitocondriais. Beleza? Como produto final e sendo canalizado esses elétrons, formando então a molécula da adenosina trifosfato, as nossas baterias. Lembre-se que esse processo pode ser um processo reversível. Então eu tenho ADP mais PI, forma ATP. Agora, se eu quiser liberar energia, eu quebro o ATP, libera energia e formo os componentes ADP mais fosfato inorgânico novamente. São processos reversíveis. Ok? Nesse processo, nós vamos ter, então, como uma forma simplificada da equação da respiração celular, que seria moléculas de carboidrato, C6H12O6, oxigênio
isso aqui nós temos eles reagindo para formar como produto moléculas de gás carbônico sendo liberado, água liberada no estágio de vapor, formando como uma produção de 32 ATPs, no caso um saldo de 32 ATPs. Então, todo o processo metabólico energético da respiração celular ele está ocorrendo de forma contínua. Oxidação de nutrientes, formação de energia, quebra de energia, novamente a necessidade de ingerirmos nutrientes. Beleza, galerinha? Então, em breve voltaremos com outras dicas. Grande abraço, valeu, fui!